Ué, vamos lá. Maravilha. O próximo assunto, que não menos importante, né? Nem um pouco. Vamos falar sobre Maracanã. Depois eu falo do Marlon Freitas aí, o Patrick, que está em pauta no Vasco da Gama, que o Ramon pediu mais um volante, hein? Vamos também falar disso. O Maracanã não vai ser palco da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu por culpa do Fla-Flu, tá? Desse consórcio aí. Por que acontece, né? Só explicando, é um pouco complicado, né? O Nova Iguaçu, inclusive, colocou uma nota falando sobre isso, dizendo que não teve resposta do consórcio Maracanã a tempo, né, para conseguir marcar o jogo, e aí acionou a FERJ, que indicou e orientou o Nova Iguaçu a fazer o jogo em outro estádio. E aí o Nova Iguaçu, né, indicou ali o Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, para sediar o jogo, cara. Tem nota do Vasco, eu vou falar daqui a pouco também. Mas, cara, é uma manobra, né, Edmundo? É uma manobra, mais uma vez, para não ter jogo lá. É impressionante como esse consórcio faz de um jeito que, como se fosse dono do estádio, cara. É um absurdo acontecer isso toda vez. É um saco, é um assunto que a gente tem que falar toda hora, porque toda vez que tem que levar jogo no Maracanã, tem esse problema. E quando tem jogo que tá com gramado ruim, etc., ainda tenta ocupar o Vasco, né? Então, mais uma vez, o Maracanã é negado aí para jogos. Foi pelo Nova Iguaçu, sim, mas era jogo do Nova Iguaçu com o Vasco, né, Edmundo? Cara, quem perde com isso é o futebol, né? Eu fiz até uma postagem no meu Instagram, agora há pouco, dizendo que se era justo dois times da Zona Sul boicotarem um jogo de um time da Baixada contra um outro time do subúrbio, né? O Nova Iguaçu é da Baixada Fluminense, o Vasco é de São Cristóvão, que é subúrbio do Rio. E ninguém fala nada, cara. Pô, a gente hoje, nos tempos de hoje, onde o cancelamento é total, a elite não se manifesta, porque convém a uns e outros, convém à grande mídia. Enfim, aqui eu não estou nem defendendo o Vasco, não, porque nesse caso, quem quis jogar no Maracanã foi o Nova Iguaçu. E aí a população de Nova Iguaçu não paga imposto ao governo do estado, porque, na verdade, o Maracanã foi construído com o dinheiro do, estado, do governo do estado. E aí, enfim, depois da Copa de 2014, eles resolveram não arcar mais com os custos e foram subsidiar aí o Maracanã. Só que com privilégios, porque é o time do coração do governador. Eu falei isso já outras vezes, enfim, não quero entrar aqui na seara política, mas o torcedor do Vasco e o torcedor do Nova Iguaçu, por sua vez, tem que estar atento na hora de votar. Tem que estar atento na hora de votar, porque não pode escolher representante de outros times, porque está muito nítido que há um privilégio aí para a dupla. Para a dupla, não. Na verdade, o Fluminense está ali porque não pode entregar o Maracanã, é proibido por lei entregar o Maracanã a apenas um time. E aí o Fluminense está junto ali nesse consórcio. E me decepciona muito que isso aconteça nos tempos de hoje, né? Principalmente contra o Vasco, cara, que lutou contra tudo, contra todos, contra o preconceito. É o verdadeiro time do povo. E o povo, como diz o Datena, só no nosso, é quem mais se ferra, cara, para pagar os impostos. Mas, enfim, Gui, eu já estou, de verdade, Chato. saco cheio dessa situação toda. É muito triste, né, Eri? E principalmente chega a ser lamentável não ter nenhuma resposta. Não teve resposta do consórcio, cara. O que mostra, além de tudo, incompetência, né, Eri? Eu acho que é falta de respeito. Falta de respeito, principalmente para a torcida, os torcedores do futebol brasileiro. O futebol brasileiro você, de repente, está no Rio de Janeiro no final de semana, com a sua família, você está visitando o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, Maracanã, é um lugar para visitação. Então, se você tem a oportunidade de assistir um jogo no Maracanã, levar sua mãe, seu filho, seu sobrinho, seu pai, você tem uma oportunidade, porque um jogo como Vasco e Nova Iguaçu, obviamente, a grande torcida do Vasco
dificilmente vai ter briga. É um momento que você pode ir com a família para o estádio e até quando você é visitante, quando você é um turista, você vai conhecer o Maracanã num momento muito bacana. Ou seja, até porque você que é um torcedor de futebol, você que gosta de futebol, de repente, cara, eu vou lá no Maracanã, mesmo eu sendo fluminense, mesmo eu sendo botafoguense, mesmo eu sendo americano, eu gosto de futebol, eu vou ao Maracanã, eu vou no estádio ver um jogo, num domingo que eu estou de folga. Isso é de um egoísmo e de uma falta de respeito e de incentivo. Isso, na verdade, vem contra o próprio futebol. O nosso futebol, quando todo mundo falou lá em 1900 qualquer coisa, o futebol brasileiro está acabando. Não, não está acabando o futebol brasileiro, não vai acabar nunca, porque tem muito talento. O que precisa acabar são esses dirigentes que não são dirigentes. Eles não são dirigentes. Porque o bom dirigente, ele tem que entender que não é para ele, não é para mim. Quando a gente pensa em espetáculo, a gente tem que pensar em primeiro plano, público. O espetáculo é apresentado para o público. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de mesquinharias, ao invés de não sabermos dirigir, vamos dirigir de outra maneira. Vamos proporcionar ao público, aos espectadores, melhor conforto, melhor segurança, melhores espetáculos. Porque o público que está vindo aqui é sempre o mesmo cachorro quente, é sempre a mesma água, a mesma. Você tem que proporcionar ao público o melhor possível. E, infelizmente, esses dirigentes que não são dirigentes, eles não pensam, mas aí eu aposto com qualquer um deles. Eles não pensam no público. Eles não pensam. Eles pensam só neles. Que muitas vezes eu posso dizer que já fui mais ao Maracanã do que eles. Esses dirigentes que estão hoje dirigindo o Flamengo e o Fluminense. Vocês não foram. Eu desafio. Vocês não foram ao Maracanã mais do que eu. Vocês não foram. Vocês estão dirigentes. Vocês não são dirigentes. Vocês estão, mas vocês são ridículos. Estou falando um cara que se apresenta para o público. Vocês são ridículos porque vocês não estão fazendo para o público. Vocês estão fazendo para vocês, seus otários. É isso. E, aliás, deixa eu ler a nota, que eu achei uma nota bem interessante do Vasco da Gama, né? Ele enviou um comunicado aí, geral, né? Colocou no Twitter, em todas as redes sociais. Abre aspas para o Vasco da Gama. Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Entre esses poucos nobres encastelados, não percebem o dano que causa ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos, pelo bem do futebol, do Rio e por um. Então foi uma nota que eu achei muito legal do Vasco da Gama e importante, Edmundo. No momento desse, eu acho que tem que responder sempre, cara. E aí tem que ficar de olho nessa licitação assim que sair também, né? Áudio. Tá mudo. Áudio. Desculpa. Eles vão prorrogando ao seu bel prazer, né? O Eric está coberto de razão. E é de uma insensatez tão grande querer diminuir o seu rival. Os clubes só crescem através da rivalidade. Não tenho a menor dúvida disso, né? Enfim, é lamentável, cara, do fundo do coração, é lamentável, é triste. E qualquer coisa que a gente fale aqui não vai mudar a atitude, né, o pensamento dessas pessoas, principalmente para o jogo de domingo. Pode ser até, talvez, que os dois times, né, que se enfrentam na outra semifinal, junto com a Federação Carioca, entendam que no Raulino de Oliveira seja mais fácil o Nova Iguaçu chegar à final do que no Maracanã lotado. Não posso de entender de outra maneira, porque está muito evidente que vai atrapalhar muito a transmissão da Bandeirantes se o Vasco for à final do Campeonato Carioca.
Mas, Edmundo, eu diria até um pouco mais. Eu sei que você está muito triste, decepcionado e desmotivado até a falar sobre isso, e eu entendo perfeitamente, como um ex-jogador de futebol, craque de futebol, você vê que isso ainda está Meu acontecendo. sonho de criança, Eri. Tinha 2 sonhos de criança. As pessoas falam, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Esses eram meus sonhos de verdade. Jogar profissionalmente com a camisa do Vasco no Maracanã. É isso, é claro. Imagina, o Vasco, é claro que os atletas, o atleta que eu vou citar aqui, ou os atletas que eu vou citar aqui, já tiveram essa oportunidade. Mas já imagina se o Ryan, se o Paulinho, lateral direito, se o Riquelme, lateral esquerdo, se esses atletas fossem proibidos de jogar no Maracanã. Qual o tamanho da frustração deles? Porque são jovens que sonharam um dia, sabe? Jogar profissionalmente e jogar no Maracanã. E, cara, ninguém fala absolutamente nada, porque a grande mídia protege o Flamengo. Essa é a grande verdade. Mas não tem o que Eles falar. Eles são intocáveis, Eri. Eu sofri um acidente automobilístico em 1995. A torcida do Flamengo ficou a minha carreira inteira, e até hoje, não vou ao jogo do Zico, quem eu gosto muito, por causa disso, porque eles gritam: assassino, assassino, assassino. Gritaram isso a vida inteira. Aí teve o problema do Ninho do Urubu. Lamentável problema do Ninho do Urubu, que até hoje não se resolveu. Aí, a torcida do Fluminense chamou o Flamengo de assassino. A imprensa triturou a torcida do Fluminense e proibiu a torcida. E aí a federação proibiu o Fluminense de ter esse grito. Quer dizer, contra uma pessoa física pode, contra uma instituição não pode. Sabe o que é isso, na verdade? É olhar para o próprio umbigo, né? Por quê? Sim, exatamente. A torcida do Flamengo quem dá mais audiência. E aí, por isso, eles são privilegiados. É uma merda isso. É uma merda. Então, e assim, quando você não tem, na verdade, um diretor que dirige um espetáculo, que dirija uma novela, que dirija um show, você fica órfão, porque é uma figura fundamental. E quando você não tem um dirigente de um clube de massa, como é o Clube de Regatas do Flamengo, lá, com todo o respeito, mas sim, e a gente tem que reconhecer que só que é muito mal dirigido, porque quem dirige seu próprio umbigo não dirige para ninguém. Então, quando você dirige, quando você tem o direito, quando você tem a oportunidade de dirigir, você tem que pensar grande. Não tem que pensar só em você, tem que deixar um legado, tem que ser lembrado, tem que ser reverenciado. Né? Então, no seu trabalho, você não pode pensar em ganhar só os seus funcionários. Você tem que ganhar pelo seu talento, a sua dedicação, a sua generosidade. Você tem que ganhar um grande público. Eu digo isso porque o dirigente, que eu não sei quem é, do Pacaembu, que vai ser reinaugurado em São Paulo, o Pacaembu que Edmundo fez vários gols, deu shows para a arquibancada, saiu aplaudido até pela torcida adversária já algumas vezes. O Pacaembu vai ser reinaugurado. Sabe quando? Dia 19 de abril. Eu não deveria falar, mas vou falar, porque não pediram o segredo. Mas pediram bem baixinho, então eu nem ouvi. Vai ser reinaugurado de uma maneira brilhante para o público. Sabe com quem? Quem? Eu sei. Eu sei que você sabe. Eu não sei. Então, independentemente de futebol, vai ser com o rei Roberto Carlos. Por quê? Porque aquilo ali é um lugar que é palco do futebol, sem dúvida nenhuma que é. Mas não é só isso. É palco de um lugar de espetáculos. É o espetáculo do futebol, é um espetáculo. Esteja preparado. É um espetáculo de um show. Mas o gramado, hoje em dia, a tecnologia protege. E protege muito bem protegido. O que eu quero dizer é que o espetáculo não é de um clube ou de outro. O espetáculo é do público. E se o público quiser de verdade, tiver a cabeça de que quem manda no clube somos nós, torcedores, aí, meu querido, aí a giripoca vai cantar.